Você pode abrir aí, caso você tenha fechado, o texto de João, capítulo 3, verso 16. Vamos ler juntos, sem olhar para a Bíblia? Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Não existe nenhuma dúvida que esse é o verso mais conhecido das Escrituras. Talvez, junto lá com o Salmo 23:1, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas há aqueles que digam que João 3,16 é, de todos os versos da Bíblia, o mais famoso. E é inegável que esse verso ele deseja nos mostrar o incomensurável amor de Deus. No entanto, a gente precisa refletir e pensar sobre o que a Bíblia nos ensina acerca do incomensurável amor de Deus. Será que a gente percebe esse incomensurável amor de Deus medindo o tamanho do mundo? Porque muitos, ao ler João 3,16, podem pensar isso. Ali João estava querendo mostrar o incomensurável amor de Deus, falando do tamanho do mundo. O amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então a gente pode ser levado a pensar que o incomensurável amor de Deus, ou esse imensurável amor de Deus, ele é percebido no tamanho do mundo. Eu acho que não. E afirmo isso por causa das coisas que João escreveu. E afirmo isso por causa de outras doutrinas das Escrituras. O que é a soma finita da humanidade quando comparado à infinitude do amor e do próprio Deus? Vou repetir a pergunta para você entender toda a minha linha de raciocínio aqui nessa mensagem. O que é a soma finita da humanidade quando comparada à infinitude do amor e do próprio Deus? O objetivo de João 3,16, sem dúvida, é mostrar a majestade infinita do amor de Deus. Só que esse objetivo ele não pode ser alcançado pelo cálculo da extensão ou do número dos objetos do amor de Deus. Nós medimos o valor da morte de Cristo verificando a quantidade de pessoas por quem ele morreu? Seria isso? Nós verificamos ou medimos o valor da morte de Cristo pela quantidade daqueles por quem ele morreu? Claro que não. Se Jesus viesse a esse mundo e tivesse morrido por um único pecador, só por uma pessoa, o valor do seu sacrifício não seria menos glorioso do que se ele morresse por 10 milhões de planetas Terra. Entende isso? O valor do amor de Deus não é medido pela quantidade de pessoas por quem Jesus morreu. Porque se ele tivesse morrido só por uma pessoa, o valor do sacrifício dele seria tão valioso como se ele tivesse morrido por 10 milhões de planetas Terras abarrotados de pessoas. O que eu estou tentando mostrar é que esse amor infinito do Senhor
É um amor infinito, porque Deus, sendo santo, amou o pecador. Porque Deus, sendo justo, morreu e amou aquele que é injusto. Deus, que habita em luz inacessível, se dignou a entrar no reino das trevas. Deus, que é totalmente glorioso, totalmente desejável, ele sofreu uma vergonha infinita por causa de criaturas repugnantes. Aquele ser que é puro, imaculado, glorioso, ficou, depois de um processo de humilhação enorme, pendurado, nu, na cruz, sendo cuspido, ironizado, por causa de criaturas como eu e você. Quem lê os escritos de João, e você deve saber que João escreveu não apenas o Evangelho, mas ele escreveu 3 epístolas. Quem lê o Evangelho de João e lê as epístolas, percebe claramente que para o apóstolo João, a palavra mundo, quando João se refere a mundo, ele está falando de um organismo pecador, distante, alienado de Deus, que permanece ali debaixo da ira, debaixo da maldição de Deus. Para João, mundo é algo detestável, porque mundo é a contradição de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é santo, de tudo aquilo que é justo, de tudo aquilo que é verdadeiro. Mundo é aquilo que é o contrário de Deus. Mundo, nos escritos de João, é sinônimo de tudo aquilo que é mal. Mundo, nos escritos de João, é sinônimo de tudo aquilo que é pernicioso. Então, o que eu estou querendo te mostrar é que é a qualidade daquilo que Deus amou e não a sua quantidade que João está destacando aqui. Porque quando as pessoas leem João 3,16, elas pensam assim: João está falando da quantidade. Não é. João está destacando aqui a qualidade. João está dizendo, olha só, o amor de Deus, ele é tão grandioso. O amor de Deus é tão extraordinário que Deus foi capaz de enviar o Filho dele para salvar o mundo. Quem é o mundo? Aquilo que é detestável, aquilo que é pernicioso, aquilo que é mal. O amor de Deus é tão encantador que ele deu o Filho dele para salvar um organismo ímpio, mau, terrível. E aí, quando fala do amor de Deus nessa passagem, João então deseja nos mostrar que não é que ele seja tão grande que é capaz de se estender por todo mundo, conquanto seja. A ênfase de João é mostrar que este amor é tão grande que ele é capaz de amar aquilo que não é amável. O amor de Deus é tão encantador que ele é capaz de amar aquilo que não é amável, como eu e você. Aqui nós percebemos a grandiosidade do amor de Deus. Entende isso? Não é pela quantidade de pessoas que ele é capaz de salvar, mas é por causa do tipo de pessoas que ele é capaz de salvar. Amar um mundo como o nosso, um mundo que jaz no maligno,
Amar o mundo com um amor tão espetacular que é capaz de dar o seu filho para morrer por gente mentirosa, por gente orgulhosa, por adúlteros, por assassinos, por bandidos. O amor de Deus é tão espetacular que Ele deu o seu Filho para morrer por gente que de madrugada vai lá no site, gente casada, que vai lá no site pornográfico e fica vendo aquelas coisas. Por gente que desvia dinheiro que deveria ir para abençoar pessoas necessitadas e rouba o dinheiro. O amor de Deus é derramado sobre elas e as salva. Por gente que sabe que ao falar para o outro, do outro, estará denegrindo a imagem do outro. O amor de Deus é derramado por pessoas, e aqui eu poderia continuar listando as nossas mazelas, os nossos pecados. Esse é o amor de Deus. Ele é encantador, não por causa da quantidade de pessoas que são alvo do seu amor, mas por causa da qualidade dessas pessoas, que na verdade não é qualidade. Então, esse é um fato. O amor de Deus é dispensado sobre essas pessoas. E João 3,16 diz isso. No entanto, nós precisamos ter a sabedoria de analisar João 3,16 dentro do seu contexto. Muito erro é defendido e disseminado porque as pessoas tiram esse verso encantador do seu contexto. Se você observar, e eu peço que você faça isso, o verso seguinte, o verso 17, ele nos fala de condenação. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse, está falando de condenação. E um pouco adiante, lá no verso 36, o verso 17 é explicado de uma forma muito clara. Quando é dito assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas têm uma dificuldade enorme em lidar com a ideia de que um Deus de amor envia homens e mulheres para o inferno. As pessoas simplesmente não creem nisso. Mas olha só, a Bíblia, ela coloca o conceito de condenação muito próximo ao verso mais famoso da Bíblia que fala de amor. João 3 fala do amor de Deus, mas também fala do julgamento de Deus. Isso nos lembra que a Bíblia, ela nunca considera o amor e a ira de Deus em oposição. Quem conhece só um pouquinho de teologia bíblica, sabe que os atributos de Deus, eles nunca se contradizem. Mais do que isso, os atributos de Deus, eles não fazem sentido separadamente. Um completa o outro. E o que a Bíblia nos mostra é que esse Deus de amor, que estive tentando descrever aqui nesses últimos 10 minutos, esse Deus de amor, que tem um amor encantador, capaz de amar pessoas pecadoras, mentirosas, adúlteras, esse Deus de amor, ele também é um Deus de fúria.
Não é que Deus tem dupla personalidade. Não é que Deus fica se alternando entre amor e ira. Ira e amor. Não. O que a Bíblia nos mostra é que a ira de Deus e o amor de Deus, eles são coerentes. Não são como os nossos, onde a presença de um acaba eliminando o outro. Porque Deus não é como a gente. E nós muitas vezes queremos entender Deus a partir dos nossos padrões, de acordo com os nossos critérios. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus não é apenas um Deus de amor ou um Deus de ira. A Bíblia nos diz que Ele é os dois. E se os dois não couberem aí na sua cachola, aí na sua mente, se os dois não couberem no conceito que você tem de Deus, muitas coisas ficam comprometidas na sua fé. O seu conceito de Deus, a sua compreensão sobre perdão, a sua compreensão sobre arrependimento, a sua noção de mundo, a noção que você tem das pessoas ao seu redor. Quem crê num Deus amoroso, que nunca diz não, ou num Deus irado, que nunca diz sim, vai ter uma visão distorcida sobre muitos temas importantíssimos, tanto da Bíblia quanto da vida. Horatius Bonar foi pastor da Free Church, na Escócia do século XIX. Esse homem escreveu mais de 140 hinos, que são cantados ao redor do mundo até os dias de hoje. Hinos dos mais diversos temas. As pessoas diziam que Bonar tinha poesia na alma. Tais eram os hinos que ele escreveu. E a grande paixão desse homem era demonstrar ao mundo como que a cruz era capaz de salvar o homem. Em um dos seus livros, ele escreveu o seguinte, pode acompanhar aí no esboço. Deus é Pai, mas Ele também é juiz. Será que o juiz se submete ao Pai ou o Pai se submete ao juiz? O seu amor pelo pecador será encoberto pelo seu ódio ao pecado? Ou seu ódio ao pecado será encoberto por seu amor pelo pecador? Deus jurou que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas Ele também jurou: a alma que pecar, morrerá. Qual dos juramentos será cumprido? Um se submeterá ao outro? Lei e amor. Um não se submeterá ao outro. Os dois hão de permanecer. Senão, os pilares do universo serão abalados. Ira ou amor? Fúria ou amor? Nós é que fazemos essa dissociação. Nós é que pensamos assim, ou é ira ou é amor. Mas a Bíblia não faz isso em relação a Deus. A Bíblia diz que Deus é tanto amor quanto ira. Em uma das suas orações mais famosas, está registrada lá em Êxodo 34:7, Moisés diz o seguinte sobre Deus: perdoa a iniquidade, mas de maneira nenhuma considera inocente o culpado. Não parece contraditório isso? Perdoa a iniquidade, mas de maneira nenhuma considera inocente o culpado. E essa tensão ela direciona a narrativa bíblica em muitos momentos.
Porque as Escrituras nos mostram claramente que o amor de Deus muitas vezes vai se manifestar em ira. Vai se expressar em ira. E talvez em nenhum outro lugar na Bíblia nós vemos tanto o amor e a fúria de Deus de forma tão evidente como na cruz. O que nós encontramos na cruz? O amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas também ali na cruz nós vemos a fúria de Deus. Por que o Filho é morto? Porque Deus precisa lidar com o pecado. E a fúria de Deus vem sobre o Filho, matando. Olha o que disse John Stott sobre essa doutrina que nós estamos analisando hoje pela manhã. Está aí. A essência do pecado é o homem que se coloca no lugar de Deus. Enquanto a essência da salvação é Deus que se coloca no lugar do homem. O homem se impõe contra Deus e se coloca no lugar onde somente Deus merece estar. Enquanto Deus se sacrifica pelo homem e se coloca no lugar onde somente o homem merece estar. O homem reivindica prerrogativas que pertencem exclusivamente a Deus, e Deus aceita a punição que pertence exclusivamente ao homem. O que é isso aqui? A doutrina que a gente acabou de cantar agora aqui. Troca gloriosa. Essa é uma expressão criada por Martinho Lutero. Troca gloriosa, quão grande mistério! A justiça dele é aplicada a mim e os meus pecados são direcionados a ele. Paulo vai dizer em Romanos que o derramamento de sangue abriu o caminho para que Deus fosse justo e justificador daquele que crê. Horatius Bonar diz mais. Está aí. O amor e a lei, ambos triunfaram. Na verdade, é a continuação do que ele disse lá atrás. Um não se submeteu ao outro. Cada um permaneceu firme. Melhor ainda, cada um é honrado e glorificado. Jamais existiu amor como o amor de Deus. Tão grande, tão sublime, tão intenso, tão abnegado. No entanto, a lei nunca foi tão pura, tão ampla, tão gloriosa, tão inexorável. Não houve concessões. A lei e o amor exerceram seus papéis abrangentes. Nenhuma letra ou traço foram sacrificados. Um lado com toda a sua severidade, o outro com toda a sua compaixão. O amor nunca foi tão verdadeiro e a lei jamais foi tão contundente, a não ser nessa conjunção dos dois. Então perceba o seguinte: não é que a cruz permite uma suspensão temporária da condenação. É isso, mas não é apenas isso. A Bíblia nos diz que Jesus se apresenta diante do Pai como nosso representante legal, como nosso advogado. Isso significa, preste atenção agora, se Jesus se apresenta diante do Pai como nosso representante,
Representante de quê? De uma vida vivida de maneira perfeita. Se ele se apresenta diante do Pai como nosso advogado, para nos defender, porque ele tem a possibilidade de dizer ao Pai que ele viveu a vida que nós deveríamos viver. Jesus está nos defendendo diante do Pai, dizendo assim: a vida de retidão que eu tive, eu atribuo a eles. E pego deles os pecados que eram deles e não são mais sobre mim. O que isso significa? A lei, que era nossa inimiga, por que ela era nossa inimiga? Porque ela nos acusava. A lei dizia, não adulterarás, mas ele adulterou. A lei diz, não matarás, mas ele matou. A lei diz, não cobiçarás, mas o nosso coração é cheio de cobiça. Só que Cristo não matou. Cristo não adulterou. Cristo não cobiçou. Cristo viveu a vida perfeita que eu e você deveríamos viver. Ou seja, a lei que antes era nossa inimiga e exigia nossa punição, agora ela se torna a nossa amiga, exigindo a nossa aceitação. Porque Jesus vira para o Pai e diz assim: aceite-os, porque eu vivi no lugar deles. A lei foi perfeitamente cumprida pelo nosso substituto. Isso significa que seria injusto Deus nos acusar. Deus não pode nos acusar. Por quê? Porque Cristo viveu por nós. E aí, se Deus exigisse a nossa punição por qualquer pecado, seria uma cobrança duplicada da mesma dívida, porque Cristo pagou. Então, a partir da cruz, preste atenção nisso que eu vou te dizer. A partir da cruz, Jesus fica diante do Pai, exigindo, porque Ele pode fazer isso, exigindo não apenas misericórdia. A partir da cruz, Jesus fica diante do Pai exigindo justiça. Justiça a mim e a você. Por que justiça? Porque Ele viveu uma vida perfeita. E essa vida perfeita foi atribuída a mim e a você. E uma vez que a vida perfeita de Cristo é atribuída a mim e a você, a justiça precisa ser feita. E qual é a justiça nesse caso? A nossa salvação. Isso significa que a partir da cruz, não é apenas aquele amor encantador de Deus que ama pessoas miseráveis. Não é apenas o amor de Deus que está do nosso lado. A partir da cruz, a lei de Deus está do nosso lado. Será que você está conseguindo entender o que eu quero dizer aqui? A nossa segurança, ela está baseada não apenas no amor, mas ela também está baseada na lei de Deus. Porque Deus é justo. Lembra do que disse o apóstolo João? O mesmo que escreveu esse evangelho? Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por quê? Porque a partir da cruz, não é apenas o amor de Deus que está do nosso lado, é a justiça de Deus. João não diz apenas que Deus perdoa porque Ele é misericordioso, embora seja. João nos lembra que a nossa aceitação de Deus é também uma questão de justiça,
porque Deus já recebeu o pagamento completo pelos meus e pelos seus pecados, e seria injusto um segundo pagamento. Olha como Bonar termina o raciocínio dele. Na cruz, naquela combinação do judicial e do paternal, a lei se tornou a fonte e o veículo do amor, para que o amor fosse o cumprimento da lei. A lei que era contra o pecador se tornou aliada do pecador. Então nós estamos diante dessa doutrina, que é talvez a mais encantadora das Escrituras, que é a doutrina da expiação substitutiva de Cristo. Quem não compreende essa verdade de modo teológico e existencial, vai ter problemas na sua fé, vai ter dificuldades na sua teologia e, consequentemente, no seu viver. Quer saber se você entendeu corretamente essa doutrina? Vou trazer em termos práticos aqui para você. Quando acontece alguma coisa na sua vida e os seus pecados são revelados nitidamente, fica evidente para os outros e para você, principalmente. Mas é porque o olhar do outro também tem efeito sobre nós. Mas quando acontece algo na sua vida, que os seus pecados ficam nítidos, qual é a sua reação? Você se afasta ou você se aproxima de Deus? Se você opta por se afastar de Deus, se afastar da igreja, se afastar da oração, se afastar das Escrituras, isso revela que você não compreendeu absolutamente nada do que Cristo fez na cruz por você. Porque quando você percebe os seus pecados, as suas incoerências, as suas mazelas, e você se afasta do Senhor, é porque você não entendeu que o Senhor, bondoso, amoroso, misericordioso, oferece a você, pecador, oferece a você, mentiroso, oferece a você, hipócrita, a vida de perfeição que ele viveu. Você não consegue, eu não consigo, nós não conseguimos. É por isso que a gente está aqui hoje, para celebrar e agradecer a Jesus Cristo, que fez por nós o que nós nunca conseguiríamos fazer. Então, quando a você é revelado os seus pecados, você não deveria se afastar de Deus. Você não deveria deixar de ler as Escrituras. Não deveria deixar de fazer as suas orações. Porque você entendeu. Muitas pessoas, não são poucas, são muitas pessoas que passam a vida inteira com sentimentos de inadequação, com sentimentos de vergonha, por causa das suas incoerências, dos seus pecados, das suas iniquidades. Parece não, tem dentro delas uma voz que fica ali acusando-as o tempo todo, chamando-as: você é um tolo, você é um idiota, você é um fracassado. Porque olha aí você, falou que não ia fazer e fez de novo. Olha aí você, não consegue levar a vida que a Bíblia diz que você deve levar.
E de uma hora para outra, sem qualquer motivo aparente, essa voz vira para ela e diz: você acha que você é crente? Você realmente acha que você é convertido? A sua incapacidade de abandonar esses pecados deixam claro e evidente que você nunca se converteu. Quando essa vozinha fica ali te perturbando, como que você lida com essas acusações? Como que você trata com a consciência, Satanás, ou seja lá quem for que fica ali te lembrando das suas iniquidades? Você dá desculpas assim, ó. Aconteceu porque hoje foi um dia difícil. Eu fiz isso porque se as pessoas soubessem e tivessem os problemas familiares e profissionais que eu tenho, elas não falariam isso. Se elas passassem por aquilo que eu passei, quem dá desculpas desse nível, desse padrão, sabe que essas desculpas não funcionam. São justificativas, estapafúrdias, e você sabe que elas não mandam embora aquela voz inconveniente, não manda. Agora, se a pessoa realmente entendeu o que Jesus realizou na sua vida e na sua morte, se a pessoa de fato entende a doutrina da substituição, quando essa voz de acusação vem sobre ela, ela diz assim: eu não consigo fazer, eu não consigo me livrar, e ninguém consegue. Por isso que eu preciso da ajuda que vem dos altos céus. E quando essa ajuda vem, e quando esse amparo vem, eu consigo. E na verdade eu consigo, não é porque eu consigo, é porque Deus me capacita a fazer isso. E quer saber? Eu estou em paz. Eu estou em paz. Porque Jesus pode. E Ele fez por mim. Cristo pagou um preço infinito. E eu estou nele. E a pessoa então pode dizer assim: quer saber? Ele é a minha justiça. Ele é a minha redenção. Ele é o pagamento por qualquer dívida que eu possa ter. Então, meu irmão, quando a voz da sua consciência culpada, quando a voz do próprio Satanás vier lhe acusar, pode dizer para ele assim, ó: suma daqui, seu miserável, porque eu tenho um representante, eu tenho alguém que por mim morreu e que por mim viveu. Uma vez, Lutero teve um sonho de que Satanás estava ali o acusando de muitas coisas erradas que ele fez. E ele conta que no sonho, ele, em diálogo ali com o demônio, falou assim: tem mais? Tem. Então me fala aí que eu vou anotar aqui. E ele foi anotando todos os pecados que Satanás o acusava. E depois que Satanás terminou a lista, ele pegou lá uma tinta vermelha e colocou de cima embaixo: o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Somente a compreensão do que Jesus fez na cruz
ou seja, a doutrina da expiação substitutiva, pode nos prevenir de distorções espirituais, de viver de maneira errada e equivocada, dando ouvidos às acusações satânicas. Somente essa doutrina, anunciada nesse momento, somente essa doutrina nos impede de pensar que Deus é fundamentalmente santo com um pouco de amor, ou fundamentalmente amoroso com um pouco de santidade. Ao invés disso, Deus é santo e amor em igual. E quando nós entendemos isso, nós vivemos melhor, nós amadurecemos. Nós podemos, de forma honrada, sábia, lidar com os nossos pecados, trabalhar as iniquidades que existem no nosso coração. Então, não é você, não sou eu, não somos nós. É tão somente Jesus Cristo, que fez aquilo que nenhum de nós conseguiríamos fazer. E é isso que nós celebramos nesse momento. E é isso que nós, de forma feliz, alegre, proclamamos nesse momento. Não é apenas o amor de Deus que nos garante lá no céu, é também a justiça de Deus que nos garante de forma redimida. Estamos amparados não apenas pelo amor, mas pela justiça. E Deus nunca cobrará de nós aquilo que Jesus Cristo já realizou em nosso lugar. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque és um Deus de amor, mas também és um Deus de ira. Tua santidade não pode ver o mal e se omitir, ver a iniquidade e não fazer nada. Ó Deus, agradecemos e por toda a eternidade te bendiremos pelo fato de que em nós, homens e mulheres, redimidos pelo sangue de Cristo, em nós a tua ira não chegou. Assim como os primogênitos foram protegidos pelo sangue do Cordeiro, naquela noite do anjo da morte no Egito, assim nós somos preservados da tua ira, pelo sangue de Jesus Cristo. Te louvamos, ó Senhor Jesus Cristo, porque por causa da tua morte, não apenas o teu amor, mas agora a lei de Deus está a nosso favor. Aquela que antes era nossa inimiga e exigia nossa punição, por causa da vida de Jesus, agora ela se torna nossa amiga, exigindo a nossa aceitação. Recebe, portanto, a nossa gratidão e o nosso louvor pelo teu sangue vertido em nosso lugar. Oramos em teu nome, ó Senhor Jesus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações para sempre ser informado sobre novos vídeos do nosso canal.